10 pragas do Egito. De um lado, o relato bíblico, Êxodo, no Antigo Testamento, uma intervenção divina como punição ao faraó por não libertar os hebreus da escravidão. Do outro, a ciência tentando explicar se eventos naturais extremos poderiam ter causado essa sequência de catástrofes. Punição ou desastre ecológico? Vamos investigar, praga por praga, comparando fé e ciência. Prepare-se para uma jornada intensa, cheia de mistério e descobertas. Bora começar essa investigação. Tudo começa com o rio Nilo, uma artéria vital que corta o deserto e sustenta a vida no Egito há milênios, sendo responsável por transformar terras áridas em campos férteis. Para os egípcios, o Nilo era mais do que um rio. Era fonte de vida, prosperidade e até mesmo considerado sagrado, um presente dos deuses que garantia colheitas e a sobrevivência de todo um povo. Segundo o livro do Êxodo, Moisés, em um ato de desafio ao faraó, transforma toda a água do Egito em sangue. O rio, canais, lagos e até a água armazenada nas casas, tornando impossível o uso da água para beber ou cozinhar. O Nilo, antissímbolo de vida, vira um rio de morte. Peixes morrem em massa. O cheiro se torna insuportável e o desespero leva o povo a cavar poços na esperança de encontrar água potável. Cientificamente, a explicação mais aceita para esse fenômeno é a maré vermelha, uma proliferação de algas tóxicas, como a oscilatoria rubescens, que tinge a água de vermelho, consome oxigênio e mata os peixes, tornando a água imprópria para consumo. Mudanças climáticas, como secas severas ou chuvas intensas, poderiam ter desencadeado esse fenômeno, criando um efeito dominó de desequilíbrio ecológico e devastação. A morte dos peixes e a água contaminada não só trouxeram sofrimento imediato, mas também prepararam o terreno para a próxima praga, mostrando como um desastre pode abrir caminho para outros ainda piores. Com o Nilo tóxico, surge a segunda praga, uma invasão de rãs por todo o Egito, um fenômeno tão impressionante que parecia impossível de conter. O coachar ecoava pelas margens, anunciando o caos que se aproximava. Elas cobrem casas, camas, fornos e até a comida, tornando a vida insuportável. As pessoas tentam afastá-las em vão, enquanto a presença das rãs transforma o cotidiano em um pesadelo vivo. O faraó, desesperado, pede a Moisés que as rãs sejam retiradas, prometendo mudanças. Mas assim que o alívio chega e as rãs desaparecem, ele volta atrás em sua palavra, endurecendo ainda mais o coração. Montanhas de rãs mortas apodrecem sob o sol escaldante, espalhando fedor e doenças por vilarejos inteiros. O ar se torna irrespirável e a decomposição atrai ainda mais pragas. Cientificamente faz sentido. As rãs fogem da água contaminada para sobreviver, buscando abrigo em qualquer lugar seco, inclusive nas casas das pessoas. Sem rãs para controlar insetos, o Egito vira um paraíso para pragas menores. Moscas, mosquitos e gafanhotos se multiplicam, ameaçando plantações e espalhando doenças. O desequilíbrio ecológico só aumenta, preparando o caminho para as próximas catástrofes e mostrando como uma única praga pode desencadear uma reação em cadeia devastadora. Com rãs e peixes mortos espalhados pelas margens, a terceira praga se anuncia de forma assustadora e inevitável. Piolhos, mosquitos e pulgas surgem em enxames, infestando homens, mulheres, crianças e todos os animais da região, tornando o ambiente insuportável. Os magos do faraó, acostumados a imitar prodígios, tentam em vão reproduzir o fenômeno. Diante do fracasso, são obrigados a reconhecer sua impotência diante do inexplicável e admitem: isto é o dedo de Deus. O reconhecimento ecoa pelo palácio, trazendo temor e perplexidade. O tormento é constante, atingindo todos sem distinção, causando coceira,
irritação e desespero generalizado entre a população e os animais. Cientificamente, a explosão de insetos é consequência direta da decomposição dos corpos e da ausência de predadores naturais, criando um ciclo de desequilíbrio ecológico. Esses insetos transmitem doenças graves, enfraquecendo ainda mais a população humana e o gado, que já estavam vulneráveis. O Egito mergulha em um problema de saúde pública sem precedentes, com hospitais improvisados e multidões buscando alívio. O colapso ecológico se aprofunda, e a linha entre milagre e desastre natural fica cada vez mais tênue, deixando o povo egípcio dividido entre o medo do divino e a luta pela sobrevivência. A quarta praga traz enxames de moscas agressivas, invadindo casas e tornando a vida impossível. Pela primeira vez, a Bíblia destaca que a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não foi atingida. Cientificamente, a explosão de moscas é resultado das carcaças em decomposição e da falta de predadores. Práticas de higiene melhores em Gósen podem explicar a diferença. Essas moscas espalham doenças, atacando humanos e animais. O Egito se vê à beira do colapso sanitário. Agora, a praga atinge o gado egípcio. Cavalos, bois, ovelhas e camelos morrem em massa, mas os rebanhos dos israelitas são poupados. A economia, o transporte e a alimentação do Egito entram em colapso. Cientificamente, doenças transmitidas por insetos das pragas anteriores, como a peste bovina, explicam a mortandade. Água contaminada também pode ter contribuído. O isolamento dos rebanhos israelitas pode ter evitado o contágio. O Egito está de joelhos, e a crise só se agrava. A sexta praga atinge diretamente os egípcios. Úlceras e feridas dolorosas cobrem homens, espalhando sofrimento por toda parte. Até mesmo os magos, antes considerados poderosos, não escapam do tormento e da dor intensa. Cientificamente, moscas picadoras podem ter transmitido antraz cutâneo, agravando ainda mais a situação. Ou talvez infecções bacterianas, potencializadas pelas péssimas condições sanitárias da época, tenham se espalhado rapidamente. A cinza lançada ao ar pode remeter à irritação causada por cinzas vulcânicas, tornando o ambiente ainda mais hostil. O povo está fisicamente quebrado, vulnerável, sem esperança e tomado pelo desespero. A decadência do Egito se torna visível na pele de todos, marcando uma era de sofrimento coletivo. A sétima praga é uma tempestade apocalíptica granizo, misturado com fogo destrói pessoas, animais e plantações. Só a terra de Gósen é poupada. Cientificamente, o fogo pode ser relâmpagos intensos durante uma supertempestade de granizo. Outra teoria liga o fenômeno à erupção do vulcão Tera, que teria lançado cinzas e alterado o clima. O faraó cede, mas volta atrás assim que a tempestade passa. O Egito perde o que restava de suas colheitas. Imagine uma nuvem viva, formada por milhões de gafanhotos, avançando como uma sombra sobre as terras do Egito. Em questão de horas, campos verdes se transformam em deserto. Plantações inteiras desaparecem diante dos olhos atônitos dos agricultores. O alimento some, a fome se instala e o desespero toma conta das famílias. Para os egípcios, esse fenômeno aterrorizante foi interpretado como uma das pragas enviadas por forças sobrenaturais, um sinal de caos e punição. A nona praga é uma escuridão sobrenatural por 3 dias, tão densa que ninguém sai de casa. O Egito, devoto do deus Sol Ra, se vê impotente, enquanto Gósen permanece iluminada. Cientificamente, a erupção do Tera pode ter lançado cinzas suficientes para bloquear a luz solar. Outra hipótese é uma tempestade de areia extrema, mas a teoria vulcânica explica melhor a intensidade
e duração. O faraó tenta negociar, mas Moisés recusa. A escuridão é o prelúdio do fim. O Egito está à beira do colapso total. Chegamos à 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos egípcios, de humanos e animais. Só quem seguiu o ritual do sangue do cordeiro foi poupado. O faraó, finalmente quebrado, expulsa os israelitas do Egito. Cientificamente, é difícil explicar esse evento, mas uma teoria sugere contaminação dos grãos por fungos tóxicos, afetando quem comia primeiro, geralmente os primogênitos. Os israelitas, comendo pão ázimo e cordeiro, teriam escapado. A praga final quebra a resistência do Egito. O êxodo começa. Chegamos ao fim dessa jornada épica. De um lado, um relato de fé e milagres. Do outro, uma cadeia de desastres naturais explicada pela ciência. Milagre ou catástrofe? Talvez as duas coisas. O mistério mantém essa história viva até hoje, desafiando nossos limites entre fé e razão. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até a próxima!